Salve, jovens do YouTube, sejam bem-vindos ao Let's Podcast. Eu sou o João Gustavo e tenho aqui comigo só hoje. E aí, meu cara? Saulinho. Tudo tranquilo, Joãozinho? Bom demais. Queria aproveitar e pedir você para se inscrever no nosso canal. É só clicar aqui embaixo, ó. Não custa nada e é baratinho. É só clicar, deixa o joinha pra gente aí, deixa o comentário também, é muito importante, a gente fica muito feliz quando você comenta. Bom, e hoje, mais um convidado bacana. Um convidado muito especial hoje. Alex Bruno, obrigado pela presença, pela disponibilidade, meu caro. Eu que agradeço por participar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Parabenizo também pela ideia, tá muito bom. Sucesso para vocês aí. Pode. É porque eu não aguento. Achei que você ia falar Alex Brito, cara. Te chamam muito de Alex Brito? Cara, acontece muito. Me chamam muito de Alex Brito e Alex Brito também sofre muito, o pessoal chamando ele de Alex Bruno e fica essa confusão. Mas a gente se dá bem com isso aí. Queremos você aqui, Alex Brito. Tamo junto. Aí. Mas aqui no briefing a gente falava do seu envolvimento político, mesmo sem, a princípio, pensar numa carreira política ou, sei lá, ter isso na mente, ter isso como um plano. Joga real pra gente. Joga real. Pois é. Você é candidato para 23, né? 24. Muitas pessoas perguntam isso. Já é a segunda eleição que eu participo, não tão ativamente em Ouro Preto, mas muitas pessoas, inclusive até vereadores, ex-vereadores, me falavam isso, por causa da participação ativa realmente nas redes sociais, dentro da cidade, sobre a política. Mas pensar em ser candidato, eu nunca tive esse pensamento, não. Teve um momento de fala meu nessa eleição passada, que seria um pré-candidato a prefeito, mas um momento que eu fiquei, assim, estagnado, cansado. Falei assim, porra, eu vou colocar meu nome e falar que você, porque eu não tô aguentando mais isso que está acontecendo na cidade. Mas porque as pessoas ficavam não é cobrando, mas especulando, né? Muitas pessoas pedindo, não, vem, você tem o perfil, a gente precisa de sangue novo na política de Ouro Preto. E às vezes as pessoas me pediram e eu falei assim, vou colocar, vamos ver o que vai acontecer. E depois disso, muitos candidatos, muitos políticos me procuraram também a respeito disso, mas eu preferi ficar quietinho e não tive essa ideia de sair na última eleição e não sei na próxima o que acontece também não. Pois é, o que acontece assim, você tem uma boa fala, né? Você fala muito bem perante a câmera, toca também um violãozinho de vez em quando, arrisca lá. Quando a gente tá nas repúblicas tocando cococobongo, quer cantar com a gente muito também, bom. Sempre faz a participaçãozinha, né? E por isso que a gente pergunta, né? Mas, assim, de forma alguma você vai ser candidato ou você fala assim, não é a ideia agora, mas será no futuro, talvez? De forma alguma eu não posso falar, porque isso aqui vai ficar registrado, depois o pessoal vai falar assim, você falou ali que você nunca vai ser, eu não posso falar nunca. Porque eu acho que a cidade de Ouro Preto ela precisa realmente de sangue novo, com todo respeito aos políticos que já passaram, com todo respeito ao atual governo, mas Ouro Preto precisa de pessoas novas na política. Que não seja eu, mas que sejam pessoas que se interessem, porque a política faz parte de tudo na vida da gente. Eu acho que aquela pessoa que fala que não gosta de política não sabe o que está perdendo, porque a política ela muda a vida das pessoas, ela muda o preço do arroz, muda o preço do feijão, muda o preço da gasolina, então a pessoa tem que gostar de política. E as pessoas que vão mudar a política são aquelas que estão detestando ela no dia de hoje, que são as pessoas que podem fazer diferente no futuro. Então eu não posso falar nunca. Hoje você é filiado a algum partido? Não, hoje eu sou desfiliado, eu me desfiliei de partidos políticos, não participo de nenhum, não estou filiado a nenhum deles. Entendi. E você se manifesta muito nas redes sociais, né? Tem um Facebook com uns 5 mil amigos. Quase 6 mil seguidores. É uma página, É né? uma página. Sim. São curtidas e seguidores. E o Instagram com? 31 mil. 31 mil seguidores. Isso. E o que mantém essa galera lá? Cara, difícil falar. Na página, por exemplo, do Facebook, eu tenho muitas pessoas da cidade de Ouro Preto que me acompanham, principalmente por causa dessa... ativamente na política da cidade. No Instagram, eu tenho um público que é diferente, que é mais de outra cidade. Ouro Preto, nossas cidades aqui da região, tem essa cultura de valorizar muito as pessoas que são de fora, e as pessoas de fora também valorizam quem são de fora. Eu, por exemplo, meu maior público do Instagram é de Belo Horizonte e de São Paulo. Lá eu trabalho muito com questões de mensagens motivacionais, eu faço algumas brincadeiras com a minha filha de vez em quando, mas eu tenho muito também esse contato, por exemplo, com algumas pessoas que são famosas. Você tem lá no destaque mensagem do Tiro Lipa para mim, falando das minhas mensagens motivacionais. Você tem lá o Cacá Diniz, que é o marido da Simone.
Você tem também lá o Rafael Cunha, que é um humorista. Então, esses caras também me ajudaram muito a ter esse crescimento e ficar lá na rede. Tiaguinho Souza. Tiaguinho Souza, Trelelê, Jornal Ponto Final. Um abraço, Thiago. Eu vi a mensagem lá, acho que essa semana. Que eu foi na segunda-feira. É verdade. Não, entendi. Então, lá você é um influencer. Cara, nós estamos cheios de influencer aqui, né? Cara, eu não sei se eu sou um influencer ainda, não, mas as pessoas falam isso com a gente. E eu tenho aquele pensamento que eu faço porque eu me sinto bem. E eu acho que nos momentos que nós estamos passando, principalmente agora com a pandemia, nós precisamos de pessoas que realmente levam a mensagem de motivação. Nós estamos cansados de ver aí as mortes, nós estamos cansados de ver violência. E eu tento passar uma mensagem, recebo muitas mensagens positivas agradecendo por isso. E o meu trabalho, eu acho que é esse lá nas redes sociais, levar uma mensagem de motivação para as outras. E eu falo para você aí que está assistindo, que quer fazer alguma coisa, que quer ficar nas redes sociais, que sonha, busque isso, sonhe, porque se você não fizer, as pessoas vão te criticar, e se você fizer, vão te criticar também. E no início elas vão te criticar, vão falar que você é ruim, que sua voz está ruim, mas quando você alcançar o que você deseja, o seu sucesso, vão ser as primeiras a querer ser amigo de você. E tá aparecendo House of Cards, né? Que tipo, tá conversando aqui, de repente ele olha pra câmera e fala. E vocês ouviram, né? Respeito o Let's Podcast. Porque, né? Quantos haters temos já, né? Nossa. Meu Deus do céu, gente. E a gente não é nada e eu fico até achando, cara, será que a gente é alguma coisa? Pois é. É assim mesmo. E eu falo que o hater, ele se alimenta, né? A própria palavra fala, hate, ódio. Ele se alimenta do ódio. Se você não der alimento para ele, não responder, deixar ele falando sozinho, ele cansa e vai embora. Mas tem uma coisa, o hater dá engajamento. Dá engajamento. Então é bom responder. Isso é bom. Porque enquanto o cara tá falando da gente, bem ou mal, ele tá falando. Exatamente. E fala mais, e aí a gente aparece mais. Exatamente. Então, haters continuem. É verdade. É o degrauzinho do sucesso. Qual que é a sua... Mais um assunto que a galera me critica, né? Pô, só fala de política, ele já elogiou a política. Mas vamos falar muito de política hoje, porque tá muito inserido lá dentro. Primeiro, se você pode falar quem você apoia, né? Vamos colocar Ouro Preto e Mariana, que você mora em Ouro Preto, mas é de Mariana, né? Sim. Mora em Ouro Preto há 20 anos, não é isso? Isso, exatamente. E muito conhecido eu até falei, não, vamos conversar com o Alex hoje. Aí, nossa, ele é muito conhecido em Mariana. Vocês vão conseguir, porque nós somos de Ouro Preto, vão conseguir um público legal dele de Mariana. Você pode falar quem você apoia e um pouco da sua visão, o que você acredita como ideal político, o que você pensa sobre política aqui a nível de município e quiser falar também nos outros níveis, né, estadual, federal, enfim. Em relação a essa dupla cidadania, eu nasci em Mariana, fui criado em Mariana, morei lá até os 12 anos de idade, depois vim para Ouro Preto. Como eu falei com vocês ali, eu fui criado no meio da política. E eu gosto realmente da política, gosto de viver no mundo da política. Aqui na última eleição, eu não me considero que eu tenha apoiado realmente um candidato. Eu acreditei que o governo do atual prefeito Ângelo Osvaldo seria um governo que poderia tirar Ouro Preto da situação que estava vivendo. O governo do ex-prefeito Júlio Pimenta, que veio assim nos 2 primeiros mandatos desastrosos, toda a população de Ouro Preto sabe disso, e eu acreditei numa mudança não de governabilidade, mas de pessoas novas que poderiam acrescentar no governo dele. Então eu acreditei, fiz uma campanha fora Júlio e venha Ângelo, mas eu não fui escolhido pelo Ângelo. Eu falo que eu escolhi o Ângelo achando a melhor saída naquela atual situação da cidade. O cenário político hoje eu considero, e sem medo nenhum de falar, que o governo do Ângelo está vindo em marcha muito lenta. Nós já temos aí 100 dias de governo, nós não vimos aí o governo dele falar nada sobre os 100 dias, não temos ações concretas. Ele pecou muito numa coisa que ele falou para mim e para toda a cidade, que ele ia retirar a Sanioro no seu primeiro mês de governo. E é complicado você fazer uma promessa, iludir o povo e não cumprir. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que, a nível estadual e federal, tinha que criar uma lei para essas promessas que os políticos fazem e não cumprem. Tinha que ser considerado praticamente um estelionato eleitoral, porque você ilude o povo acredita, vai lá, vota em você e você não cumpre aquilo que ele fala. Eu espero fielmente que ele cumpra, porque a população pensa realmente que a Sanioro vai sair, o que eu particularmente acho muito difícil, porque ela entrou na cidade de Ouro Preto através de uma concessão. E se essa briga for virar uma briga jurídica, isso aí vai demorar mais de 30 anos, que é o tempo que a Sanioro tem para ficar em Ouro Preto.
Então é complicado você prometer uma situação dessa, o povo acreditar. E é isso que o povo está cansado, né? De políticos que prometem e não cumprem. E é por isso que tem que vir pessoas diferentes que querem fazer diferente, mas o povo desacredita. Então a gente só tem que lutar para que mais pessoas engajadas venham para a política com a gente, porque é complicado. E em relação a Mariana, como que tá? Em relação a Mariana, eu fui apoiador, trabalhei junto com o ex-prefeito Duarte Júnior, que é um grande amigo meu, é um cara assim, que eu considero muito, fiz o gerenciamento de suas redes sociais durante esse longo tempo. Hoje eu trabalho na Prefeitura de Mariana como assessor técnico de governo, sou o responsável pela comunicação da Prefeitura de Mariana e apoio hoje apoio não, porque o governo que está lá é um governo interino, devido à bagunça política que se criou na cidade, pelo candidato Celso, que não podia ser candidato e mesmo assim quis levar no peito e bagunçou a cidade. Hoje nós temos um governo interino porque não temos nenhum candidato eleito. Eu apoiei na última eleição o Nilton Godoy, um abraço ao Nilton Godoy, é um homem assim com uma carreira brilhante na política, mais de 40 anos, nunca teve um processo, e eu apoiei ele, espero que, se a justiça for feita realmente, ele assuma a prefeitura daqui a um tempo, mas hoje eu trabalho no município, sou funcionário da população de Mariana e estou lá para fazer o meu melhor, assim como todo político e funcionário público deve fazer. Você falou que você é responsável pela comunicação, né, da Prefeitura de Mariana, mas exatamente o que você atua lá? Se alguém quiser chegar até você, eles vão te procurar para quê e como vão te procurar? A comunicação da Prefeitura, eu sou responsável pelo gerenciamento das redes sociais da Prefeitura, pela criação das matérias da Prefeitura, pela criação das artes da Prefeitura, pela criação da publicidade da Prefeitura, pelas peças publicitárias que vão para os jornais. Tudo que é voltado para a comunicação da Prefeitura passa na minha mão. Eu sou o cabeça ali, junto com uma equipe maravilhosa que nós temos lá. Um abraço para todo mundo que trabalha comigo na comunicação, que me aturam lá, porque eu sou um chefe chato. Mas, assim, tudo que é comunicação, atendo a imprensa, envio releases para a imprensa, junto com minha equipe de jornalistas, minha equipe de design, e eu cuido dessa comunicação inteira da Prefeitura de Mariana. Ou seja, se o Instagram da Prefeitura de Mariana não repostar o que a gente marcar eles lá, eu vou te encher a paciência. É complicado. No WhatsApp na hora. Para. O Instagram é institucional, vale lembrar. Mas aqui, você ia falar alguma coisa? Não. Claro que eu tô brincando, pelo amor de Deus, né? Ainda mais a situação de pandemia, né? Essa infeliz situação, a prefeitura tem que fazer o papel dela muito bem de informar, porque hoje, igual, por exemplo, na eleição presidenciável, o Bolsonaro utilizou tanto as redes sociais, né? Cortando o gasto com a propaganda e fazendo coisas muito mais simples para as redes sociais. Isso também serve para o lado bom em relação à comunicação desse tipo de coisa. Vacina, mortes, né? Infelizmente acontece muito, né, nesse período de pandemia. E eu falei que com a vice-prefeita Regina Braga, que me incomodou, você que é um especialista em redes sociais, queria saber a sua opinião. Me incomodou a politização da pandemia no último governo. É uma opinião minha, não do Letts, e não tenho nada contra o governo ou contra o Júlio, mas isso me incomodava. Até falei do exemplo da politização entre Bolsonaro e Dória, principalmente, né, a nível nacional. E eu queria saber, você como especialista em comunicação, como levar a informação da pandemia, a informação de óbitos, a informação de tudo que circula, né, essa pandemia, de uma maneira mais humanizada. Existe essa possibilidade? Porque aqui em Ouro Preto, gente, o que eu vi uma verdadeira propaganda política ao informar sobre a pandemia. Infelizmente, isso aconteceu em Ouro Preto, sim, e é lamentável. O ex-prefeito usava os boletins para mostrar obras que estavam sendo realizadas, usava os boletins para falar coisas que não tinham nada a ver com Covid. Eu acho que, às vezes, é uma maneira de tentar burlar a situação da Covid para mostrar para a população outras coisas em período eleitoral que não eram permitidas. E que cabe até uma ação do Ministério Público, se o Ministério Público assim entender. Uma das coisas mais tristes para mim, trabalhando lá na Prefeitura de Mariana, é quando a gente tem que postar, por exemplo, uma nota de pesar, falando sobre os familiares. Teve um final de semana que nós tivemos 4 diretas. É uma situação muito delicada. E, às vezes, a gente não expõe o paciente, não coloca o nome do paciente, porque isso não pode acontecer, mas muitas vezes a família liga e fala: não tinha comorbidade, não tinha isso. Então, você tem que ter uma maneira delicada, porque é complicado de tratar. E a pandemia, essa politização, ela foi ruim para todos, né? Foi ruim para as pessoas no Brasil. Essa vacina que demorou, às vezes podia ter vacinado mais gente. Eu falo em nível nacional, porque os municípios dependem do Estado para estar recebendo essa vacina.
Mas eu acho que essa politização é ruim em todos os cenários. Ouro Preto nós tivemos isso e nós estamos tendo atualmente, porque nós estamos vendo uma secretária hoje que é técnica, que eu não tenho o que falar sobre ela, porque ela é uma enfermeira da área de saúde, eu sou um leigo, sobre fechar o hospital de campanha. As pessoas, vamos fechar o hospital de campanha. Aí a turma que é contra o governo, fecharam o hospital de campanha, nossa, 50 leitos, vai infectar todo mundo na cidade porque vai para a UPA. Calma, pessoal, hoje a gente tem uma pessoa que é técnica. O antigo secretário de saúde, ele era um engenheiro. Nada contra ele, mas se a pessoa que é técnica está falando que pode fazer isso, que é melhor para o vírus circular menos, uma coisa que ela explicou em uma live, a pessoa sai lá do Morro Santana, não, sai lá de Santa Rita, e tem que atravessar a Ouro Preto inteira para chegar no hospital de campanha, ela leva o vírus por essa cidade inteira. Então, se ela for ali na sua OBS, ela vai ser atendida ali, se for constatada, ela vai ser trazida aqui para cá numa ambulância e vai ficar isolada. Então, assim, nós não temos um manual da pandemia até hoje. O manual que a gente tem, que a gente sabe que muitos ainda não fazem, é o fica em casa, é o lava a mão, é o distanciamento que muitos não cumprem. Mas agora, remédio, como fazer, como lidar, é muito difícil. Agora a gente tem aqueles que são contra o governo que está aqui. Quebrou a UPA. Gente, pelo amor de Deus, a gente não é técnico, vamos esperar ouvir. Eu fiz um questionamento nas minhas redes sociais sobre isso. Vai atrapalhar o credenciamento? Vai atrapalhar de receber verba? Chegou a notícia que não, que a UPA, por exemplo, não é nem credenciada. E ela foi vinculada no ex-governo como credenciada. Mais uma mentira das eleições. Então, não vai atrapalhar nada. Foi o que a secretária esclareceu. Ponto final. E eu aproveito o momento aqui para agradecer por ela ter se manifestado e esclarecido isso para mim e para muitos outros cidadãos de Ouro Preto. Entendi. Bacana demais. Bom, e você tem falado isso você falou isso sobre a questão da pandemia, essas ações que estão sendo tomadas. E a vacina para nós? Chega quando? Cara, eu falei isso outro dia, que eu acho que a gente que tem menos de 40 anos, eu acho que a gente não vai nem ver essa vacina, viu? Porque, meu Deus. Mas eu acho que está tendo um ritmo mais acelerado. Mariana vacina até amanhã os idosos de 70 a 74 anos e já vai começar de 65 a 69. Então, a gente já está, assim, num processo mais acelerado. E eu falo com você uma coisa. A gente tem um cenário de Ouro Preto que a gente pode ter isso como exemplo. O político que quer ser reeleito, ele trabalha demais no ano antes da eleição. Nós temos o exemplo do ex-prefeito que fez asfalto para todo lado, fez obra, fez aquilo. Vocês acham que o Bolsonaro não vai querer ganhar a eleição e trazer vacina para todo mundo esse ano? Ele vai querer usar isso para sua campanha. É o meu pensamento que eu acho. Vai querer politizar a questão da vacina, vacinar todo mundo esse ano, para ano que vem julgar isso na sua campanha. É o meu pensamento pessoal. Não acredito que vai ser isso realmente que vai acontecer, mas é o que eu penso que possa acontecer. Falar que vai vacinar todo mundo, realmente se esforçar, comprar vacina onde que tiver, para vacinar o povo esse ano. Depois da imprensa bater. E espero que chegue para a gente também, né? Assim que chegar qualquer uma, eu tô querendo no braço. Nossa Senhora, qualquer lugar que for para vacinar, me vacina. Deixa eu te perguntar uma coisa, com relação no âmbito presidencial. Você apoia o atual governo? O que você pensa sobre o atual governo Bolsonaro? Eu fui uma pessoa que votou no presidente Bolsonaro. Votei no presidente Bolsonaro. Até o momento eu não me arrependo, porque eu não vi atitudes concretas em relação à corrupção. Eu não votei no Bolsonaro por ele ser o melhor candidato. Eu votei nele por achar que era o candidato que ia ganhar do governo do PT. Não pelo PT em si, porque eu sempre falei uma coisa, eu acredito em pessoas, eu não acredito em partido. Então eu acho que o PT foi muito desdeixado por pessoas que faziam parte dele. Por exemplo, eu falo isso claramente, o vereador Curuzu de Ouro Preto é do PT, é um cara assim que eu admiro, um cara inteligentíssimo e que eu votaria nele sem sombra de dúvidas nenhuma. Na última eleição, votei em Bolsonaro para presidente e votei no candidato Miguel Correia, que era do PT. Era o candidato a senador junto com a Dilma. Então eu acredito em pessoas, eu acredito que as pessoas podem mudar a política, as pessoas podem mudar o mundo e os mais loucos, principalmente, são aqueles capazes de mudar. Votei no presidente, confesso que ele, para mim, fez muita cagada nessa questão da pandemia, ele conduziu muito mal a pandemia, eu acho que ele errou muito, essa troca de ministro toda hora. Creio que se o Mandetta tivesse continuado, a vacina estaria muito mais avançada, era um cara especialista, mas o ego do atual presidente não deixou isso acontecer, porque ele poderia crescer mais do que ele e ser um possível adversário na próxima eleição. A política, infelizmente, tem esse problema de uma pessoa aparecer mais do que a outra e ela oferecer risco para quem está no cargo. O jogo do poder ele é muito complicado.
É muito pertinente a análise, né? Eu que habitualmente aqui bato muito no presidente, acho que nem é uma questão dele ser um irresponsável, acho que o problema dele é mais cognitivo mesmo, para ser sincero. Eu não acho ele um psicopata porque ele não tem um preparo, né, intelectual para isso, mas muito bem colocado. E a nível municipal, eu sempre vou fazer esse jogo, né, com o municipal, porque você é um especialista aqui em Ouro Preto, Mariana. A mesma coisa, você falou de uma decepção nesses primeiros 100 dias, né, no caso aqui de Ouro Preto, mas desculpa te colocar numa saia justa, mas dava para poder esperar algum tipo de surpresa em relação ao Ângelo, que já havia sido prefeito outras vezes? Porque o que a gente tinha de novo, não sei se era tão novo assim. A coisa ficou, de fato, muito polarizada. Né? Até aqui a coisa ficou polarizada, né? Uma tendência do lulismo, bolsonarismo, até aqui ficou com o Júlio e Ângelo. Mas dava para esperar alguma coisa? O Ângelo falou na sua eleição, na sua campanha, uma coisa que eu guardei, né? Que ele não seria o novo por ser um candidato novo, mas por atitudes novas. E é isso que nós esperamos realmente, que ele tenha atitudes novas. E ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Nós estamos no início do governo, eu no início falei assim, eu não vou falar nada, não vou me posicionar muito sobre, porque está começando, mas nós já tivemos aí 100 dias de governo. Nós precisamos realmente de atitudes concretas. Nós temos pessoas lá, secretários muito competentes, mas nós sabemos que a política ela é feita de indicações. Temos vereadores que indicaram pessoas. Isso não é segredo para ninguém. Isso eu não estou revelando nada, o segredo de ninguém aqui. Isso é notório em todo local. Vereadores indicam, partidos indicam, assim é composta a política. E eu acho que isso que deveria mudar. Quando você compõe um secretariado, um segundo escalão com pessoas indicadas, às vezes você não coloca as pessoas no seu devido lugar. Às vezes as pessoas certas que deveriam estar, por exemplo, não estou aqui falando que está errada a pasta da educação, é só um exemplo, hein, gente? Colocar um secretário X aqui na educação, se ele estivesse aqui na pasta do governo, ele se daria melhor. Mas as questões políticas não permitem. Nós temos o secretário de governo, que é o Felipe Guerra, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu sei que tem novas ideias, que é um cara, assim, totalmente inteligente, que eu acho que pode ser um futuro nome, às vezes, para uma futura eleição em Ouro Preto. O Ângelo, por exemplo, eu acho que não vem mais nem para reeleição. Desculpa te interromper, mas essa seria já a minha próxima pergunta, então eu já adianto. Nomes para Ouro Preto e Mariana? O vidente, Alex, agora? Vidente não, mas eu acho que, por exemplo, o José Leandro, ele já tem processos eleitorais que não permitem ele ser candidato. Por exemplo, nessa eleição ele já não poderia. Quando ele perdeu nas urnas o seu processo na segunda instância, ele foi extinto sem resolução do mérito, que era o registro de sua candidatura. O Ângelo, eu acho que ele veio para essa eleição agora simplesmente para retomar o poder para o seu grupo, que ficou desestabilizado. O grupo do Ângelo e do Júlio era um mesmo, mas eles racharam devido a algum problema interno deles, eu não sei qual. Mas eu acho, por exemplo, que nós temos nomes. Eu acho que o Ângelo não vem também. Está muito forte o Ângelo. Eu vi ele em uma caminhada. Ele é muito forte. Ele caminha, ele sabe o nome de todo mundo. É um cara, assim, com energia sensacional. Mas eu acho que ele não vem na próxima. Eu acho que nós temos nomes, por exemplo, como Felipe Guerra, que é do atual governo. Nós temos a Regina Braga, que é a vice-prefeita do atual governo. O Júlio Pimenta, eu creio que ele vem e vem forte. Porque a eleição ela foi com uma diferença muito pouca de votos. Então, se o governo agora não abrir o olho, ele pode perder a eleição, assim, num estalar de dedos. Porque o Júlio, ele não saiu desacreditado da política, foi pouca diferença. Se ele fizer uma oposição forte junto com a Câmara, ele desestabiliza o governo do Ângelo, que às vezes, num futuro aí, se tiver uma briga no governo para um futuro nome, pode atrapalhar e às vezes o Júlio voltar a ser prefeito. A gente não pode falar que nunca, porque isso é possível. Tudo depende dessa administração nesses 4 anos. Já em Mariana é muito complicado, porque nós temos aí uma eleição que vai ser suplementar, que ela pode acontecer daqui a 1 mês, pode acontecer daqui a 6 meses. Eu acho que o Nilton Godoy, que foi candidato, ele vem como candidato também, ele se mantém. Não viria o Juliano, então? Existe essa discussão jurídica, porque o Juliano, para ele ser candidato, ele é uma sucessão de irmãos. Por exemplo, o Du, ele teria que sair 6 meses antes para o Juliano ser candidato. Então, o que acontece? Existe sucessão de irmãos, não pode.
porque o Du foi prefeito 2 vezes e o Juliano é irmão dele. É vereador, sem problema nenhum. Hoje ele exerce o cargo de prefeito como presidente da Câmara, o que não o impede. Então, essa sucessão, existem entendimentos jurídicos que falam que pode e entendimentos jurídicos que falam que não pode após esses 6 meses de administração. Eu sou suspeito para falar, porque estou no governo, mas o prefeito Juliano, ele está fazendo um trabalho assim, excepcional, que eu acho que muitos desacreditavam, e hoje ele está trabalhando e muito, e iniciando um mandato como nenhum outro prefeito conseguiu fazer em Mariana. Se ele mantivesse esse mandato aí os 4 anos, eu acho que a população ficaria muito satisfeita. E como candidato do lado do Celso para a eleição suplementar, porque creio que ele não ganha o seu recurso, porque a situação dele ele não tinha nem filiação partidária dentro dos 6 meses, o recurso dele ele não vai ganhar, isso é entendimento jurídico de muitos. Eu acho que o filho dele, o Thiago Cota, poderia vir como candidato para enfrentar ou o Nilton ou o Juliano numa futura eleição em Mariana. Caramba, o povo de Mariana é muito doido, né, de votar num cara que está impugnado e ele também entrar e a legislação permitir isso, que ele entre até como candidato, acho que não poderia permitir. Cara, o problema todo aí é o erro na nossa lei. Essa lei tem que ser alterada. Eu falei isso há pouco tempo, que nós temos que modificar a lei. Se o cara pode candidatar sub júdice e ele não tem os votos computados porque ele está sub júdice, tinha que mudar isso. Cara, o cara vai ser candidato, vai pedir o registro 6 meses antes de poder registrar sua candidatura. Porque você registra sub júdice, aí a prefeitura passa por uma instabilidade política enorme. Mariana já teve aí troca-troca de prefeitos. Em 1 ano, Mariana já teve 7 prefeitos há anos atrás. E tudo por causa dessas coisas na justiça. Mariana tem muito isso. A pessoa perder ou a pessoa concorrer sub júdice. E quem perde com isso é a população. Porque você contrata pessoas, levou ali numa crescente de trabalho, aí se acontece outra eleição, entra outra pessoa, você perde o trabalho todo que você fez, aí você tem que mandar todo mundo embora, fazer acerto de todo mundo, é prejuízo nos cofres públicos e todo mundo sai perdendo. Infelizmente, a lei permitiu ele ser candidato sub júdice e ele levou até na frente, ele ainda fala que vai ganhar o seu recurso, que eu acho muito difícil de acontecer, mas ele ainda leva essa alternativa. Bom, pelo menos eu não voto em Mariana, mas pelo menos para mim é um pouco estranho você digitar lá na urna, porque aparece na própria urna, né, sob júdice, entendeu? Exatamente. Então, dá uma sensação estranha, nossa, eu já estou elegendo, porque, é claro, né, a gente tem a questão do trânsito em julgado e tal, sim, enfim, mas para mim dá uma sensação estranha. Eu repensaria, mas enfim, não estou tomando nenhum partido, porque não conheço nada sobre Mariana. Mas, bom, o que eu mais gostei dessa conversa é você tecer críticas e elogios à mesma pessoa, ao mesmo governo. Você falou críticas sobre, por exemplo, o Júlio e o colocou num cenário forte para as próximas eleições, o que é muito realista e muito pé no chão, sabe? Então, mostra não precisa puxar saco, não tem o menor sentido, mas mostra uma clareza muito grande nas suas ideias, enxergado dessa maneira abrangente, né? Olha, eu apoiei que o Ângelo tal, ele tá com muito vigor, eu ia falar a Ângela, a Regina também, a Regina veio aqui, foi sensacional o nosso bate-papo. Que pessoa maravilhosa que é a Regina. Ela é maravilhosa, gosto muito dela. A Regina, assim, uma pessoa guerreira, que na Câmara de Vereadores, às vezes, eu vi algumas reuniões, participei lá e eu vi ela sendo muito oprimida, às vezes, por ela ser a única mulher ali na Câmara, mas ela nunca se abaixou para ninguém, sempre bateu de frente com todos eles. É uma mulher forte e muito guerreira. Ela merece o destaque que ela está tendo hoje. E, ao mesmo tempo, você também teceu críticas a esse governo, da qual, né, ela é uma das gestoras. Então, isso me chamou muita atenção. E tomara que isso atingisse a internet, que atingisse as discussões, né, esse bom senso ao fazer uma análise do que acontece mesmo no chão da vida, né? As pessoas têm que aprender o seguinte: eu penso que a política faz parte de tudo na nossa vida. Eu, por exemplo, sou um funcionário público da Prefeitura de Mariana. Eu devo satisfação à população de Mariana. Eu recebo o salário do imposto deles. Políticos são empregados do povo. Eles não estão lá fazendo favor nenhum para ninguém. Eles recebem muito bem para fazer uma administração. Eles devem prestar contas e fazer o que deve ser de melhor para a população. Então a população tem que parar de enxergar político como rei, como ídolo, como mito, porque ninguém é mito.
Rei é só Jesus Cristo. O político que está aqui é tudo igual, é igual a mim. E o político tem que ter medo do povo. Não é o povo que tem que ter medo do político. Porque quem coloca e quem tira o político lá somos nós. Se o povo se revoltar e ir para as ruas, acontece o que aconteceu no Brasil. Então a população tem que saber que ela tem um poder e um poder muito grande de mudar qualquer cenário político que existir dentro da cidade. Muito legal. Agora, como um motivador que mande uma mensagem para os nossos espectadores nessa câmera aqui. Para finalizar? Para finalizar. Agradeço vocês pelo espaço, agradeço o bate-papo, agradeço a todo mundo que está assistindo. Parabéns, porque o trabalho de vocês está muito bom e a gente ter uma atitude inovadora na nossa cidade é de vangloriar e de bater palmas mesmo, porque é muito difícil ir para a internet, porque como a gente sabe, muitas pessoas criticam. E para todo mundo que está assistindo, eu agradeço a vocês por estar me assistindo aqui até o final e falar que a vida realmente ela é muito complicada nos cenários políticos, nos cenários da nossa vida mesmo. Nós vivemos momentos difíceis e quanto mais a gente buscar mensagens positivas, mensagens felizes, a gente pode tentar ser mais feliz, né? Eu falei no meu vídeo de segunda-feira que o poder da gratidão ele é muito importante. Quanto mais grato a gente é, mais coisas boas acontecem na nossa vida. Às vezes a gente reclama de coisas aí que muitas pessoas desejariam ter no nosso lugar. A gente não é grato por acordar e por dormir. Muitas pessoas queriam ter o dom da vida e de poder acordar. Então seja grato, agradeça por tudo na sua vida e aproveite sempre. Muito obrigado a vocês. Sensacional, coisa boa, viu? Coisas boas que o Let's nos proporciona. Exatamente. Bom, agora é aquela parte que você vai rir de mim um pouquinho. Alex, obrigado, viu, cara? Obrigado, prazeraço falar contigo mais uma vez. Eu espero que essa pandemia passe logo pra gente encontrar nos rocks novamente, tomar uma e cantar. Isso aí, muito bom. Planet Ramp. Planet Ramp. Opa! Aí e é isso aí. Então, muito obrigado e também obrigado a você. Eu ri porque ele fala, obrigado a você. E aponta o dedo, né? Ele fala, obrigado a você. Mano, fala aí, filho. Obrigado a você que assistiu até agora. Peço que já deixe o like e se inscreva no nosso canal, gente. É muito importante que você se inscreva no nosso canal. Hoje que é um dia que, inclusive, estamos celebrando os 1000 inscritos no Instagram e também os quase 200 no YouTube. Então vamos chegar a 1000 aqui também rapidinho. Se inscreva aí, deixa aqui o seu like, comenta e nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o Let's Podcast, o nosso Facebook é o Let's Podcast BR e o YouTube é youtube.com/Let's Podcast BR também. E é isso aí, muito obrigado. Eu sou o João Gustavo. Valeu, Saulo. Valeu Alex. Valeu, Geraldito. E até a próxima.